Eu sou Mirley Castro. Eu sou Janaína Marzalek. E nós somos o Pod Lei. Olá, seja bem-vindo ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. Os nossos patrocinadores de hoje são Romanel, Atacadão Supermercado, América Tech, Rápido Chapuri e Vitrine das Cores. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Henrique, advogado, especialista, e nós vamos falar sobre treta de condomínio, seus direitos, seus deveres, e o Branco está crescendo. Então já a gente volta para falar a respeito de direito de condomínio. Voltamos ao nosso bloco comercial e agora vamos à nossa entrevista com o Dr. Paulo Henrique. Seja bem-vindo ao nosso Pod Lei para falar desse assunto que é interessante, né? Rio Branco está crescendo e aí as pessoas estão migrando, né? Até mesmo para se sentir mais seguro e estão morando em condomínio. Mas aí tem algumas regrinhas que nós vamos saber agora. Isso, então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no Pod Lei. E, de fato, Rio Branco é uma cidade que tem crescido nos últimos anos, né? E a gente tem observado uma expansão desse tipo de empreendimento, né? Cada vez mais têm sido lançados novos condomínios, né? Sejam verticais, né? Que são aqueles condomínios de apartamentos, até mesmo condomínios horizontais, né? Que são aqueles grandes loteamentos onde você constrói sua própria casa, né? Mas todos eles observam um regramento próprio, né? Todos são condomínios e é muito importante conhecer um pouco mais sobre esse tipo de moradia antes de tomar a decisão de mudar para morar dentro de um condomínio. Isso mesmo. Doutor, então assim, quais são os deveres e os direitos de quem mora num condomínio? Então, em primeiro lugar, um condomínio ele é um empreendimento privado, tá? Seja um edifício ou um condomínio horizontal, aquele condomínio de casas, ele é um ambiente privado, tá? Então, quem é condômino, né, quem tem um empreendimento, um lote, uma casa dentro de um condomínio, ele tem direito a usufruir a infraestrutura, né? A área de lazer, alguns têm academia, piscina, salão de festas, né? Mas também tem o dever de contribuir para a manutenção, porque é um espaço privado, né? E respeitar o regramento próprio, né? Todo condomínio ele tem uma convenção de condomínio, tem um regimento interno que estabelece regras de convívio para quem mora dentro do condomínio, seja o proprietário, seja um inquilino, né? Um locatário, mas ele tem que observar aquele regramento próprio, sob pena de levar uma advertência ou eventualmente até uma multa pelo descumprimento dessas regras. Então é muito importante, antes de tomar essa decisão de morar em um condomínio, entender que você vai ter que se adequar a um regramento que é estabelecido para aquele empreendimento. Além também da contribuição pecuniária, de pagar um valor de taxa condominial. Porque como é privado, o poder público não vai fazer manutenção dentro do seu condomínio. As despesas elas são rateadas entre todos os moradores. Então, mensalmente é paga uma taxa condominial que é obrigatória. Então, muita atenção antes de tomar essa decisão. Algumas pessoas popularmente falam assim, eu vou morar no local que eu vou pagar aluguel o resto da vida. Sim, é como se fosse, porque você tem que contribuir para a manutenção. Bem interessante. Então, para você aí, que mora na sua casinha, acha melhor migrar para um condomínio, então preste atenção, porque mudou tudo. E você tem que ter a ciência de que quando você for para esse espaço, você vai conviver com várias pessoas e que aquele espaço não é só seu, né, doutor? Exatamente, né? Então assim, vou comprar um apartamento, vou comprar uma casa em um condomínio, procura a administração primeiro, procura conversar com o síndico para conhecer quais são as regras, quais são as opções de lazer que tem dentro daquele condomínio para saber se é exatamente aquilo que você quer, qual é o custo mensal que você vai ter naquele condomínio, porque vai ter que entrar no seu orçamento, né, para você não ficar inadimplente e aí começar a receber restrições como a inscrição nos órgãos de produção de crédito, que é permitido. Se você está inadimplente com a sua taxa de condomínio, o condomínio pode negativar o seu nome em virtude da cobrança desse atraso. Então é importante verificar todas essas questões antes de tomar a decisão. Tá, falando em dinheiro, falou em taxa, em Serasa, né, já assusta o povo. Então, assim, o que é essa taxa de condomínio? Né, eu sou obrigada a pagar? Sim, é obrigado, isso é previsto em lei, é obrigado. E essa taxa, ela é utilizada para você custear as despesas do condomínio. O condomínio, por exemplo, tem portaria, muitas vezes o condomínio ele tem funcionários como porteiro, funcionários de fazer manutenção, limpeza, isso tem um custo mensal. Então você tem que, essa despesa ela é rateada entre todos, né? E todos os meses você tem que pagar, porque todos os meses você tem que pagar energia das áreas comuns, tem que pagar água, alguns condomínios têm gás, né? Segurança privada. Então essa taxa de condomínio ela é utilizada para custear todas essas despesas
né? E também para fazer melhorias e manutenções que eventualmente os condôminos julguem necessário fazer. Doutor, quem é que administra esse dinheiro? Você paga a sua taxa de condomínio e como é que é feito? O representante legal do condomínio é o síndico, né? Então ele é o responsável legal por administrar esse dinheiro que é arrecadado, fazer o pagamento das despesas. Entretanto, esse é um trabalho muito particular, assim. Existem características muito técnicas, assim, parte de contabilidade, então esse trabalho ele pode ser terceirizado, que é até uma recomendação. É muito importante que o condomínio ele contrate uma administradora. Existem diversas empresas que fazem esse trabalho. E, normalmente no portfólio deles já contém o trabalho de contador, de contabilidade, né? Se for necessário, assessoria jurídica, porque é muito mais viável porque é uma empresa especializada. Ela já sabe como fazer esse trabalho de planejamento financeiro, prestação de contas, todas as questões que são importantes serem realizadas, são obrigatórias, né? Então, ter uma empresa especializada para isso é, sem dúvida, o melhor caminho. Doutora Janaína, vamos àquela parte, briga de vizinho de condomínio. Como que eu resolvo? O doutor Paulo ele já foi síndico, então sim. ele tem bastante experiência nessas tretas aí de condomínio. Como é que se dá? Quais as maiores brigas que existem em condomínios? Olha, seria cômico se não fosse trágico, né? Porque, assim, Imagino. É interessante porque, assim, da mesma forma que numa vizinhança qualquer, no bairro comum, existe muitas vezes ali briga de vizinho, né? Porque a bola do menino caiu dentro do quintal, então gera aquela confusão. Dentro do condomínio, eu observo que dentro do condomínio isso é potencializado muitas vezes. Principalmente quando é apartamento, né? Porque a gente tem um problema, acho que o campeão das reclamações é barulho. Porque o vizinho está fazendo muito barulho, está furando um quadro no horário inadequado, porque eu falei inicialmente, né, do regimento interno, o regramento próprio que o condomínio tem. Cada condomínio pode ter as suas regras? Cada condomínio pode ter suas regras, tá? Então, assim, é muito comum que seja estabelecido um horário para fazer mudança, um horário para poder fazer pequenos reparos, reformas, né? E aí, eventualmente, algumas pessoas não respeitam isso, né? É muito comum, que não é regra, mas é muito comum, isso é uma prática comum, nos condomínios que o horário para fazer pequenas obras seja no horário comercial. Aí o vizinho vai lá 8 horas da noite, 10 horas da noite, querer furar para colocar uma cortina. Não dá, Não dá, né? Então, mas isso é comum. Já pensou, Janaína? Assistindo Não é? novela, o vizinho tá Assistindo pode ler lá e a pessoa lá batendo, lá quebrando tudo? Não pode. Né? Então, assim, por isso eu reforço sempre essa ideia. Saiba primeiro o que é morar no condomínio, procure conhecer o regramento antes de tomar essa decisão, para depois não vir a ter problemas. Né? Mas, assim, barulho é muito comum. Animais de estimação é outro problema muito comum, porque, assim, quem tem cachorro, quem tem gato, ama. Mas, às vezes, quem não tem, não gosta muito. Aí, às vezes, o vizinho deixa o cachorro sair, né, faz necessidades ali na área comum. E principalmente os pintezinhos. Pintezinha, pequenininha. Quanto mais pequeno, diz que é mais barulho, né? Isso mesmo. Então, ainda bem que nós temos 1,70, né, Janaína? Então, nesses casos de briga de vizinho, eu acho que a palavra-chave é tolerância. Né? Você precisa ser tolerante, você tem que entender que viver em sociedade vai exigir de cada um de nós um certo nível de tolerância. E em condomínio, que embora ele seja uma área privada, né, mas você tem que entender que é um local onde tem áreas comuns que são compartilhadas. Então, são áreas que você vai utilizar, mas outras pessoas também irão. Então, por exemplo, o salão de festas, você quer fazer seu aniversário e você vai reservar lá, juntar a administradora e já está reservado para outra pessoa, você vai ter que se adaptar e fazer numa outra data, ou antes ou depois, mas vai ter que fazer em outra data, porque aquela área também é de uso dos outros condôminos. Então, assim, precisa ter essa flexibilidade, precisa ter tolerância, para que depois, como a gente vê nos jornais às vezes, problemas que vão parar no judiciário, né, por conta de brigas de vizinho dentro do condomínio. Doutor, está muito interessante o nosso papo. A gente vai para o nosso bloco comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Tá bom, vamos lá. Estamos de volta do nosso bloco comercial. Vamos continuar a nossa entrevista aqui com o Dr. Paulo. Doutor, o senhor disse, né, que uma pessoa, quando ela quiser se mudar para um condomínio, ela tem que estudar aquelas regras. Mas uma vez que infringir dessas regras, o que pode acontecer com essa pessoa? Então, todo condomínio vai ter uma convenção, né? A convenção do condomínio, ela vai
constar todo o regramento básico do que pode, o que não pode, quais são os deveres, os direitos dos condôminos e também o regimento interno. Tá? Então, nesse documento vai constar, vai ter uma previsão de penalidades pelo descumprimento de alguma cláusula, de algum artigo desses documentos. Então, ele pode ir desde a simples advertência, a suspensão, por exemplo, de utilizar as áreas comuns, assim, o salão de festa, por exemplo, tá? Até multa. Né? Que aí a multa ela pode ser um percentual da taxa condominial e em casos mais graves, ou no caso de reincidência, essa multa ela pode chegar a 3, 4, 5 vezes a taxa condominial. Obviamente, isso vai variar de um condomínio para o outro, porque o regimento interno, a convenção, eles podem ser modificados pela Assembleia Geral de Condôminos, ela pode ser modificada. Então, assim, vai variar de um para o outro, mas, no geral, a regra básica é essa. Tá? Assim, você vai ter uma advertência ou pode chegar a ter uma multa. E uma pessoa que se sentir lesada por alguma atitude de um vizinho também pode fazer uma denúncia? Como é que funciona? Existe uma coisa chamada, existe todo condomínio que tem um livro de ocorrências, que pode ser um livrinho mesmo na portaria, ou quando você utiliza o serviço de uma administradora, tem algumas que tem alguns sistemas informatizados que tem um aplicativo no seu celular, e você faz ali tanto algumas solicitações que você pode fazer, ou mesmo registrar uma ocorrência que vai direto para a administradora, para o síndico, para que as providências sejam tomadas. Né? Então, assim, os condôminos eles não deixam de ser também fiscais do próprio condomínio. Ele vê um condomínio que tá infringindo o regulamento, relacionado, por exemplo, a joga lixo em local inadequado, por exemplo, ele pode fazer essa denúncia, né, para que o condomínio tome as providências cabíveis em cada caso. Tá? Doutor, eu posso perder meu apartamento caso eu tenha uma dívida com o condomínio? Então, isso é muito importante essa pergunta, porque a dívida, a taxa condominial, ela é um encargo do imóvel, tá? Então ela é obrigatória. Então, se você ficar inadimplente, né, acabar que essa inadimplência ela fica muito grande, você acaba atrasando por muito tempo, você pode sim sofrer uma ação de execução para que seja pago judicialmente esse débito. Tá? A depender do valor, pode perder apartamento? Pode. Tá? A gente tem condomínios que a taxa condominial é pequena, R$200, R$300, né? Que para atingir um valor que justifique você perder, até porque a pessoa vai ter outros bens, ela vai ter, o judiciário vai ter essa ponderação também. Obviamente não vai executar o teu apartamento, sendo que você tem um veículo que pode cobrir aquela dívida. Tá? Mas existem condomínios onde a taxa de condomínio é muito elevada, né? Na faixa de R$1.500, R$2.000, e aí para você gerar um volume maior, já é mais fácil, né? Então, assim, pode perder? Pode. É simples perder? Não, não é simples também, né? Mas é importante, a partir do momento que você eventualmente está passando por uma crise financeira, que pode acontecer com qualquer pessoa, procura a administração, dia, exatamente, né? Procura a administração, conversa, olha, eu estou com essa dívida, faz um parcelamento, né? Estende um pouco o prazo. O diálogo, ele resolve a maioria dos problemas. Então, obviamente, a taxa é obrigatória. Mas se você está passando por um momento de dificuldade, conversa com a administração do seu condomínio para negociar e ver a melhor forma que você vai ter para saldar essa dívida que você, né, adquiriu. Eu comprei um apartamento, né, e aí eu paguei, né, direitinho, tá tudo bonitinho lá, creio eu que tá tudo bonitinho, sim, né? E aí o IPTU, mais o condomínio dava. Então, exatamente, é importante essa dúvida, porque é o seguinte, você resolveu comprar um apartamento, uma casa no condomínio já usada, né? Então tinha um dono anterior. Entre todos os documentos que você precisa para comprar um imóvel, certidões negativas, matrícula no cartório, né, aquelas certidões de energia, de água e IPTU, é muito importante você solicitar à administração do condomínio onde você pretende morar a certidão negativa daquele imóvel, porque a taxa de condomínio ela é um encargo do imóvel. Então, se você adquirir um apartamento com dívida, essa dívida passa a ser sua. Tá? Você pode cobrar do antigo proprietário? Pode, obviamente você pode. Entretanto, o litígio, a dívida com o condomínio, ela passa a ser sua. O condomínio vai cobrar de você. Tá? Você depois pode cobrar, mas então é importante olhar para saber se realmente está tudo ok, se tem dívida, tem 10 mil de dívida, então negocia abaixo do valor do imóvel e resolve. Mas é importante verificar. Eu já vi casos acontecerem da pessoa comprar um imóvel dentro de um condomínio e só descobrir depois que tem uma dívida e a pessoa ter que arcar com essa dívida.
Doutor, o senhor falou sobre casos, né, de perder, né, o imóvel através de dívidas. Existem casos de expulsões do condomínio? Hoje existe, tá? É permitido, é possível, né, judicialmente o condomínio fazer com que aquele condomínio, ainda que seja proprietário, ele seja expulso, ele seja proibido, ele não vai perder o imóvel, mas ele vai ser proibido de morar naquele imóvel. Lógico que isso não é um processo simples, precisa ser algo muito grave, de fato. A conduta daquele morador tem que ser algo muito grave que realmente implique na impossibilidade de convivência com as outras pessoas daquele condomínio, né? Mas é possível sim. Houve um caso recente que saiu na mídia, onde um morador espancou o outro, se eu não me engano, o rapaz chegou até a vir a óbito, né, chegou a falecer, e aí, nesse caso, judicialmente, conseguiram, né, fazer com que esse condomínio fosse proibido de morar no condomínio. Mas não é uma coisa tão simples, mas é possível, a depender da conduta daquela pessoa. Até porque fica até complicado para os outros moradores, Exatamente. né? Ter uma pessoa Ficar com violenta, medo, né? Assim, Tem medo. Impossibilita a convivência, né? Então é natural que possa ocorrer. Lembrando que o condomínio é algo fechado, ali é convivência, é uma família. Queira ou não queira, você começa a participar. Porque o condomínio ele é dono de uma cota à parte, né? Então assim, cada um tem um pedacinho. Imagina assim, um condomínio é um grande quebra-cabeça, cada um é dono de uma pecinha. E como dono você é responsável. Então você imagina, por exemplo, um condomínio de casas, né? Tem uma área territorial maior, tem ruas asfaltadas dentro, tem drenagem. De repente aquelas ruas estão esburacadas, a prefeitura não vai lá dentro consertar, porque aquela área é privada. Então o que vai acontecer? Os condôminos vão ter que custear. Mas um prédio, precisa pintar o prédio, né? O custo dessas obras, muitas vezes elas ultrapassam o orçamento que o condomínio tem através das cotas. Então vem aí a chamada cota extra, ou taxa extra, onde vai ter, por exemplo, vamos supor que a pintura vai custar R$200 mil. Esse valor vai ser rateado entre todos os moradores por um determinado período que a Assembleia decidir que vai ter, e todos terão que pagar. E é obrigatório da mesma forma que a taxa condominial, tá? Todos têm que pagar porque é uma benfeitoria que será feita no condomínio e você, como dono do condomínio, tem que contribuir junto com os demais. Doutor, o síndico, né, ele conta com a ajuda do contador, mas também o advogado é bom, né, para um condomínio ter uma assessoria jurídica? É importante, sim, sem dúvida, Helena, porque existem questões que é importante que tenha assessoria jurídica, né, de um advogado. Ele precisa contratar um advogado só para ele? Não precisa, tá? Como eu falei no começo do programa, é muito bom que o condomínio tenha uma empresa para administrar. Normalmente essas empresas já possuem um departamento jurídico ou um escritório de advocacia que terceiriza os serviços para dar essa assistência. Mas tanto a assessoria contábil quanto jurídica é importante que você tenha para boa administração, para boa vida de um condomínio, porque eventualmente surgem dúvidas, surgem questões, às vezes contratos, né, seja novos contratos ou revisão de contratos. Então é muito importante que tenha essa assessoria técnica para evitar problemas futuros, sem dúvida. Principalmente com relação a contratos, né? Tem que ser feito bem. Quando mexe com pessoas, tem que trabalhar direitinho, né? Saber o que está contratando, as condições, né? Saber se lá na frente vai precisar fazer uma rescisão, se vai ter problema fazer essa rescisão, enfim. O advogado ele vai ser a pessoa adequada, o profissional adequado para poder prestar essas informações. Então, a senhora mora em residência? Residência. Então, mas os meus vizinhos do lado são ótimos, pode escutar música, todo mundo pode fazer festa, pelo menos morar em casa é assim, né? Não tem problema. Verdade. Não deve colocar música alta muito tarde, né? Não. Mas não tem um limite, mas a gente tem uma tolerânciazinha, né? Entre vizinhos normais, já que se conhece há muito tempo. Lá na festinha, não, já a gente baixa. Convida aí para ir na festa e não tem briga, né? No vizinho. Então, gente, a convivência é muito importante, né? Seja em vizinhança, seja em condomínio, todo mundo tem que saber os seus direitos e os seus deveres, né? Para conviver em sociedade. Então, doutor, olha, eu estou super satisfeita, foi um tema muito importante. Rio Branco é uma cidade, né, que tem crescido cada vez mais. Então, as pessoas, né, precisam entender, né, o que pode, o que não pode. Foi muito esclarecedor a sua entrevista aqui com a gente. Lógico que se precisar de mais algumas informações, o doutor está aqui à disposição quando precisar, né? Sim, sem dúvida. Pode mandar qualquer pergunta aí para o nosso Instagram, no Pode Ler Acre, que o doutor vai nos ajudar aí a responder. Sim, sem dúvida. Então, assim, eu quero agradecer ao convite. Foi um prazer participar aqui pela primeira vez, né?
que teremos outras oportunidades de falar ainda sobre esse tema ou outros temas que são importantes, né, para o convívio diário das pessoas, porque assim, eu gosto muito da área civil, né, da advocacia, porque ela rege a vida privada, né, então são muitas questões e é uma área que quando nós conversamos com as pessoas, a pessoa se identifica muitas vezes porque é o dia a dia dela, né, então assim, condomínio é muito bom por alguns aspectos, tem obrigações por outro lado, mas assim, com diálogo e procurando conhecer direitinho, você vai conseguir seguir sem nenhum problema. Doutor, divulga o seu Instagram, onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Tá, o meu Instagram é Paulo Henrique, _AC, tá, só colocar lá, vai ter uma fotinho lá de perto, vai dar para encontrar facinho. É isso aí, gente. Muito obrigada. Agradecemos vocês. Até o nosso próximo programa. Com certeza, a gente fica muito feliz, né, de tê-los vocês como nosso telespectador, audiência. Muito obrigada mesmo de coração. E sexta-feira nós estaremos de volta. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelo esclarecimento, porque nós aprendemos muito. Eu, pelo menos, não sabia de determinadas coisas, principalmente com relação à perda de imóveis, essas coisas assim, que é bem interessante. Então, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, obrigada. até mais.